Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, estou aqui para dar continuidade às aulas de Geografia para o sexto ano. Hoje iremos debater um assunto muito importante, que são as consequências das atividades no espaço rural. Bem, mas hoje a gente vai conversar sobre o lado negativo, os principais problemas existentes nesse espaço rural tão importante para a nossa economia. Vamos acompanhar a leitura aqui, ó. Problemas sociais. Muitos moradores das zonas rurais se encontram em situações de pobreza e não têm acesso a serviços de saúde, serviços de educação e também de saneamento básico. Outro problema social que afeta a população do campo é a concentração de terras. É aquela ideia, uma grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, enquanto grande quantidade de pessoas tem uma pouca quantidade de terras. Isso vai afetar diretamente as atividades econômicas. Vamos dar uma informação extra. Quando a gente fala de atividade econômica, a gente tem que relacionar, até para sistematizar, os setores da economia. São três: primário, secundário e terciário. As atividades do setor primário também são três: agricultura, pecuária e extrativismo. No setor secundário, a gente tem a atividade industrial. E no setor terciário, a gente tem o comércio e serviço. Então, todo esse sistema econômico, certo? Tanto o primário, secundário e terciário, estão interligados através, por exemplo, da tecnologia, através dos transportes e também relacionado diretamente com o espaço rural, a dependência. Por quê? É através do espaço rural que a gente vai explorar toda a matéria-prima proveniente para a indústria, pegar essa matéria-prima e transformar em um produto industrializado para ser utilizado ou comercializado no setor terciário. Por isso, a importância de debater os principais problemas existentes na área rural, na zona rural. E esse espaço rural, ele não tem apenas problemas sociais. Mais para frente a gente vai ver os problemas ambientais também. Dando continuidade, coloquei uma imagem aí para você perceber um dos principais problemas existentes no espaço rural, que é a questão da água potável. Então, grande parte da população rural ainda é abastecido por essa questão de águas através de açudes, de rios, que não é uma água propriamente dita assim para o consumo próprio do ser humano, né? Vamos falar de outro probleminha existente no espaço rural, que é a concentração de terras. Acompanhe a leitura. Em diversos países, a maioria das terras cultiváveis pertence a um pequeno grupo de pessoas. Esses proprietários rurais, muitas vezes, não desenvolvem nenhuma atividade em suas terras, mantendo-as improdutivas. Em outros casos, os donos dessas grandes propriedades praticam o agronegócio. Só para relembrar um pouquinho do conceito, quando a gente trata de grande quantidade de terra, como está aí falando aí, essas grandes propriedades, a gente pode resumir em latifúndio. O latifundiário é o proprietário dessa grande quantidade de terra. Latifúndio é a própria a fazenda dele, né? A grande propriedade de terra. Continuando a leitura. Nesse contexto, muitas famílias do campo são privadas da possibilidade de praticar a agricultura e pequenos produtores rurais não conseguem competir com as grandes empresas agrícolas. Essa situação obriga grande parte da população rural a abandonar o campo ou a trabalhar para os grandes donos de terras, em geral recebendo baixos salários. Infelizmente, galera, é uma realidade existente no espaço rural que, por não ter essa divisão justa das terras rurais produtivas, que a gente chama de reforma agrária, grande parte dessa população rural, através do êxodo rural, decide abandonar o espaço rural para vir tentar a vida no espaço urbano, nas grandes cidades. Infelizmente. Quando, por um acaso, eles conseguem ficar, eles geralmente são funcionários desses grandes proprietários, desses grandes empresários latifundiários. E aí eles recebem muito pouco, a questão mais de sobrevivência, para ficar aí no espaço rural. Dando continuidade, a gente tem outro tema interessante do espaço rural, que são os movimentos sociais do campo. Acompanhe a leitura. No Brasil, a concentração de terras provocou o surgimento de movimentos sociais do campo, organizados por famílias que defendem a reforma agrária, ou seja, a redistribuição de terras. Alguns deles reivindicam que as pessoas não possuem propriedades que possam criar assentamentos nas terras improdutivas, ou seja, áreas onde famílias de agricultores podem se instalar
e cultivar a terra para a própria subsistência. Subsistência, sinônimo de sobrevivência. Quando o agricultor ele vai plantar para produzir e consumir, ter o próprio consumo. A ideia da reforma agrária é muito simples. Você vai analisar, fazer um estudo das áreas rurais, procurar qual é aquela área que é fértil, que é própria para a agricultura, que não está sendo usada. A gente chama de improdutiva. E aí tentar fazer uma redistribuição, até para tornar mais justa essa questão da distribuição de terra produtiva para todos, diminuir a desigualdade social e também possibilitar uma distribuição econômica, fazendo com que uma parcela da população que vive no espaço rural tenha a possibilidade de lucrar através do seu trabalho, através da atividade, por exemplo, da agricultura. Tá bom? E agora vamos falar de alguns problemas envolvendo o meio ambiente. Contaminação e perda de biodiversidade. Acompanhe a leitura. O uso de pesticidas, popularmente conhecido como agrotóxicos, é a principal forma de combater pragas. Entretanto, seu uso em excesso causa graves problemas. Além de danos à saúde dos consumidores, que ingerem alimentos com resíduos de agrotóxicos, esses produtos provocam consequências ambientais também. E é no próximo slide que a gente vai debater essa questão. Muita gente se pergunta por que utilizar muitos agrotóxicos? É necessário? Mas não faz mal à saúde do consumidor? Sim, mas você tem que entender. A população, a nível mundial, a nível nacional, o Brasil também, está com uma tendência de crescimento. E através da agricultura, através dessa atividade que tem o fornecimento de alimentos. Se a população está crescendo, também existe uma necessidade de um abastecimento maior de alimentos. E é através da agricultura que a gente vai promover esse abastecimento. E a ideia do agrotóxico é fazer com que, por exemplo, o tempo da safra diminua, a produtividade seja maior e essa questão do combate a algumas pragas, para também não diminuir a produtividade no final. Vamos analisar algumas consequências. Primeira consequência, contaminação do solo e de fontes de água. Então, a gente sabe que é um produto químico, o agrotóxico, quando ele é colocado no solo, tem um objetivo, pode ser para fertilizar o solo, para colocar aí a produção, para ter um combate maior de praga, para proteger, para ter um crescimento mais rápido, até o tamanho ser maior. Só que esse produto, se ele não for bem inserido nesse ambiente rural, se ele for colocado em grande quantidade, quando chover, por exemplo, pode infiltrar para águas subterrâneas. São aqueles rios chamados lençóis freáticos, ou também para áreas que acumulam água no subsolo, que é chamado de aquífero. Então toda a parte subterrânea ela fica contaminada. E vocês sabem também que, por exemplo, as árvores, através das raízes, vão lá no subsolo pegar essa água, que se tiver contaminada também vai contaminar a árvore, que se for uma fruteira, por exemplo, vai ter aí resíduos de agrotóxicos no seu fruto. Esse é o lado negativo. Vai contaminar o solo, vai contaminar as águas do subsolo e quando por um acaso a gente for ingerir, consumir essa produção, a gente vai estar ingerindo também produtos químicos. Segunda consequência, a perda da biodiversidade, pois o fato de os agrotóxicos serem facilmente carregados pelo vento e pelas águas para outros locais podem causar contaminação de áreas naturais. Então é a ideia. Além do transporte pelas águas, como a maioria assim, ela pode ser no estado líquido, mas também no estado gasoso, vai evaporar e vai também levar através do vento, contaminando outras áreas que não é o objetivo ali do agronegócio. Então tem um agronegócio aqui, mas tem uma área natural, pode ser um riacho, por exemplo, então esse riacho também vai ser contaminado, infelizmente. Mas é a questão da necessidade. Terceira consequência, eliminação de predadores naturais, como insetos que combatem pragas existentes. É a ideia. Eu vou comprar um agrotóxico para combater aquela praga específica. Certo? Só que aquele produto químico, ele vai espantar, por exemplo, insetos, que são, por exemplo, predadores de outros insetos, para eliminar outras pragas. E aí, se você tiver um agronegócio, um latifúndio, você vai ter que perceber que vai ter que utilizar um agrotóxico para aquela praga, para aquela outra praga, outro agrotóxico para aquela outra praga, vai acabar que seu solo vai ficar 100% contaminado. Infelizmente, é dessa propriedade rural que a gente se alimenta. Terceira consequência, desenvolvimento
de variedades de pragas cada vez mais resistentes aos pesticidas. Então vocês sabem que existe a evolução, né? A gente pode citar como exemplo aí o mosquito da dengue, que tem uma evolução, vai evoluindo e tal. Então você tem ideia que essas pragas também vão evoluindo. Então cada vez que a gente usa um pesticida, um agrotóxico, ele vai ficando mais resistente àquele pesticida. E aí nessa questão, aquele pesticida já não serve mais. Eu tenho que produzir outro pesticida, talvez até mais forte, né, que tem uma contaminação mais elevada, e vou ter que utilizar na minha terra para ter uma produção. Professor, você pode até estar se perguntando, como é que eu pulverizo? É dessa forma aí como vocês estão vendo na imagem. Eu tenho minha plantação, eu utilizo, por exemplo, um trator, certo? Um sistema como se fosse um sistema de irrigação, e eu vou passando em cima da lavoura ali e vou jogando lá o agrotóxico, o pesticida. Esse pesticida tem uma função, além de combater as pragas, também para fertilizar, pode ser um fertilizante, né? Essa questão de produtos para aumentar a produtividade, aumentar o tamanho. Então é dessa forma que é utilizado aí os agrotóxicos. Tranquilo? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Essa aula foi para o 6º ano, aula de Geografia sobre as consequências existentes no espaço rural. Valeu!